E aí a gente continua com as orientações, né? Ainda falando de aglomerações, estou de máscara porque eu tenho outro convidado aqui. Vamos falar sobre esses riscos de aglomerações. Eu converso aqui no estúdio com o médico infectologista Daniel Strozzi. Boa tarde, doutor. Bem-vindo ao TBC Notícias. Boa tarde, obrigado. Imunologista. Imunologista, tá certo. Bom, a gente está chegando aí perto do feriado prolongado. A gente sabe que muitas pessoas já começaram a afrouxar os cuidados, como se a pandemia tivesse acabado, talvez porque algumas já tiveram e pensam que estão tranquilas, mas o que já se sabe até o momento com relação a aglomerações e risco de contágio de fato? Então, a gente tem os 3 primeiros passos, né? Primeiro, o que a gente tem que entender? Que a doença está aí, a doença não diminuiu, a gente não tem vacina e a gente tem que manter o quê? O uso de máscara é a principal coisa, lavar bem as mãos e, vamos dizer assim, o distanciamento social, que é o quê? Evitar aglomeração. Então, para que se usa máscara? Pois é, essa questão. A gente está vendo muita gente deixando de usar máscara. De fato, como é que é a questão da eficiência, da proteção? Tem uma proteção real mesmo? Porque tem hora que as pessoas, de tanto repetir, as pessoas pensam que a gente está falando assim por falar. Uhum. Né? Qual a eficiência dela, assim, se a gente for falar em percentual e enquanto isso pode estar ajudando realmente a diminuir o contágio? Então, existem alguns tipos de máscara, né? Essa que eu estou usando é a N95 e tem a máscara cirúrgica que realmente previne a aspiração das partículas virais. E essas outras máscaras da população, normalmente, principalmente a de algodão, essas coisas... Tipo o que eu estou usando. Eu estou usando dessas que foram orientadas, que a gente fizesse em casa para ajudar, porque no começo também não tinha máscara cirúrgica nem para os próprios profissionais da saúde, né? Exatamente. Então, a principal, por que a gente usa a máscara é para o quê? Você não consegue limpar a mão constantemente. Você, acabei de pegar no celular, de repente eu pego aqui na cadeira, vou ali... Qual que é? A gente coloca a mão no rosto, o tempo todo, no nariz, né? E na boca inúmeras vezes no dia. Então, essa é a principal proteção da máscara para a população. Agora, o que é pior, doutor? Não usar a máscara ou usar a máscara de forma errada? Aquela pessoa que toda hora também pega na máscara, bota no queixo, puxa para o lado, baixa o nariz, né? Não usar ou usar errado, até essa questão. Então, sempre usar. Né? Não tem então, jeito. Usar mesmo usando errado, ainda é melhor do que não usar. É melhor do que não usar. Bom, uma outra questão. Nesse momento, a gente está vendo que muitas pessoas já pegaram a Covid-19. Estão se sentindo imunes. A gente sabe que nem todas ficam, certo? Então, a gente tem 2 tipos de reação de proteção para a Covid-19, principalmente viral. A reação humoral, que é quando você pega a doença e desenvolve anticorpos, no início IgM, depois IgG, e tem uma proteção, vide SARS-CoV-1 de 2 a 3 anos, tá? E a outra que se você realmente pegou, primeiro você pegou, teve sintomas, né? E sintomas leves, provavelmente a maior parte da população não está produzindo anticorpo IgG. E sim está deixando uma outra célula chamada linfócito ativada. É por isso que boa parte das pessoas que pegam a Covid-19 vão fazer o exame depois, esperando, né, que dê positivo lá para anticorpos, não dá, a pessoa fica assim frustrada, fala, gente, então peguei, então ela provavelmente, qual é o percentual, assim, para a gente falar que ela de fato ganha uma imunidade? Então, não existe percentual porque é uma doença nova. A gente tem que ter vários estudos, né, em determinado local. Brasil, Estados Unidos, China pode ser bem diferente. Mas dá para a gente afirmar que a pessoa ficou de certa forma imune? Dá para afirmar mesmo, como o senhor falou aqui? Então, se essa pessoa, o grande problema eu tenho alguns pacientes que faz o teste sem ter sintomas específicos, né? Dá um positivo, às vezes dá um PCR falso positivo, ele acha que teve a doença e depois realmente ele pega a doença. Então, tem alguns pacientes acontecendo isso. E aqueles também que são assim, ficam sugestivos, são sugestionados aos sintomas, né? Exatamente. Às vezes acham que tiveram, porque tiveram alguns sintomas, mas não comprovaram e é a mesma situação. Exatamente. A gente até entende a população, o que está acontecendo. Está todo mundo, desde março, preso, né? As alterações psicológicas aí piorando a cada dia. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que avaliar também, não só julgar a população, mas como a gente está fazendo aqui, orientar. Então, o uso de máscara. Eu vou dar um exemplo bem interessante. Hong Kong teve a SARS-CoV-1 em 2002.
né? Agora, uma população de 7,5 milhões de habitantes, chegou o Covid-19 lá, SARS-CoV-2, o que aconteceu? Fechou escolas, mas não fecharam restaurantes, não fecharam lojas, não fecharam nada, mas mantiveram o quê? O uso de máscara, que eles já faziam uso, aumentou o uso de máscara, o distanciamento social foi mantido e a higienização. E quem pôde ficar em home office foi. Hoje, com 7 milhões e meio de habitantes, hoje Hong Kong só tem 105 mortes. Então, isso realmente funciona? Funciona. Só que a maioria da população, principalmente quando toma uma cerveja, né? Alguma coisa, acha que está imunizado. Olha, a gente está mostrando, eu estava mostrando umas imagens agora há pouco de como é que fica o interior, né, nesses feriados. As pessoas estão assim, querendo refresco, querem ir para bar, vão para Pirenópolis para ficar naquela rua lá do lazer, aquela rua principal. Só que você acha que está indo para um lugar ficar livre, todo mundo tem o mesmo pensamento, aglomera lá, né, sai de um lugar. A gente pode dizer que hoje, tendo em vista que muitas pessoas aqui já pegaram a Covid-19, a gente já chegou num momento de imunidade de rebanho? Não, ainda não. Ainda não? A gente primeiro, assim, da último feriado para cá, você está vendo que tem subindo bastantes casos. Então, pegando aí pela própria Espanha e França, né? Estão subindo os casos novamente, estão fechando escolas. Então, assim, eu acho que é interessante a gente ver quem já está na frente da gente, quais são os erros, né? Para a gente avaliar o que realmente a gente pode fazer. E para a gente encerrar, doutor, o que você sabe até agora sobre reinfecção? Porque realmente é uma coisa nova e todo mundo fica assim, porque às vezes você escuta um caso, eu sei de fulano que teve de novo. Você fala, gente, mas esse caso não foi registrado, como assim? Será que não estão registrando? Ou será que não foi reinfecção? Então, é um caso bem interessante. A reinfecção, vamos dizer assim, primeiro, o primeiro teste foi positivo mesmo? Esse paciente realmente teve coronavírus? Essa é a primeira coisa. Ou ele teve um teste, acha que teve um coronavírus leve e pronto. Como eu falei, nós temos dois sistemas de defesa. A humoral, que vai fazer o quê? IgM e IgG. IgG positivo, até que se prove o contrário, você tem uma imunidade aí adquirida por 2 a 3 anos, como aconteceu com o SARS-CoV-1. Aí, se você não tem o IgG positivo, realmente teve a doença, o que a gente tem? A gente tem outra célula chamada linfócito. Esse linfócito vai, vamos dizer assim, conseguir fazer com que esse paciente mantenha a imunidade por pelo menos 6 meses. Então, mas como é uma doença nova, e a gente tem que avaliar realmente a virulência, como que ela vai se comportar. E se a gente falar que aqui a gente já está na pandemia há 6 meses, quem pegou no começo e teve só a questão do linfócito, realmente pode estar se recontaminando, pode estar acontecendo isso, né? Pode acontecer. Tá certo. Doutor Daniel Strozzi, que é imunologista, muito obrigado por participar aqui conosco, trazendo mais esse alerta para quem nos assiste, que o cuidado, realmente, todo cuidado é pouco necessário, porque a pandemia não acabou, né? E a gente ainda não tem vacina. Vamos nos cuidar. Obrigada, doutor. Exatamente. Obrigado a vocês. Ótima tarde.